o que seria anticristo, né? O anticristo é aquele que se opõe a Cristo, contudo com um principal objetivo: estar no lugar de Cristo. Ele se opõe, mas com o propósito de estar no lugar. Engraçado porque parecem duas coisas opostas, mas elas convergem para o mesmo ponto: estar no lugar de Cristo. Por isso a palavra Nimrod vem da raiz hebraica de marad, que significa se rebelar. Aquele que se rebela. O anticristo é aquele que se rebela, é aquele que fala não para todas as coisas. E rebelar-se, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você aqui agora. Rebelar-se significa eu posso fazer melhor que Deus. Essa é a ideia de rebelião. Eu posso fazer melhor que Deus. É por isso que a Bíblia, ela condena rebeliões. Ela condena rebeliões. Porque todo mundo que se rebela quer dizer eu posso fazer melhor. E daí também vem a palavra murmurar, porque murmurar também tem essa conotação. A pessoa que está murmurando, ela está dizendo o seguinte: eu posso fazer melhor do que Deus. Ela não consegue entender que toda a dinâmica que está acontecendo na vida dela naquele momento é muitas vezes um propósito de Deus para a vida dela. E aí ela não consegue passar muitas vezes por um fogo, vamos dizer, a palavra não é tentação, é outra história, uma provação, e ela começa a murmurar, ela está se rebelando. E quando ela está murmurando e se rebelando, ela está dizendo, eu posso fazer melhor do que Deus. Por isso a palavra de Deus, ela nos alerta em relação à murmuração. Ela nos alerta. A gente precisa ficar muito atento, porque o que sai da nossa boca, vocês já sabem aqui comigo, que a palavra tem muito poder. O que sai da nossa boca cria realidade, gente. A gente precisa entender isso. O que sai da nossa boca cria a realidade. Haja visto lá em Gênesis 1:3, quando Deus fala, haja luz e tudo se criou. E ali, dentro dessa dinâmica da criação, tudo foi criado através da palavra. Por quê? Porque Deus podia criar com outras coisas, mas Ele decide criar através da palavra para nos ensinar a falar, para ensinar que a palavra tem poder criador na nossa vida. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção com tudo que sai da nossa boca. Tudo que sai da nossa boca. A própria palavra de Deus em Provérbios fala, da boca sai vida e da boca sai morte. Da boca sai o doce e da boca sai o amargo. A gente precisa de observar, porque a rebelião, ela começa na boca. A murmuração, ela começa na boca. Ela pode até ir na mente, mas quando você proclama aquilo de fato vai acabar acontecendo. E aí eu de antemão eu já falo, nunca diga que você não pode, que você não consegue, ou que você não tem, ou que você está em depressão, ou que você está isso, está aquilo, sendo que quanto mais você fala, mais essas coisas vão ser reais dentro da sua vida. Precisamos aprender, porque ninguém ensinou isso. Ninguém ensinou essa verdade até os dias de hoje. Poucas pessoas ensinam essa verdade nos dias de hoje. A palavra tem poder de criação, de vida ou de morte. Então, vai aí um recadão para você ser abençoado hoje e começar a pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa. Se não tem nada para falar, então não fala nada. Mas voltando aqui para o nosso caso lá de Nimrod, né? Rebelião. Ele se rebelou lá atrás, em Babel. E tanto foi lembrado lá em Apocalipse 17:5, a Babilônia, a grande meretriz, a mãe das abominações. Pois muito bem. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? A gente está vendo tanta rebelião. Nós estamos vendo tanta rebelião de alguns anos para cá. Tanta rebelião. Principalmente, uma das rebeliões que a gente mais está vendo, vou escalonar 2 aqui para vocês, tá? Vou escalonar 2.
nós temos visto, não é só no Brasil, a gente está vendo isso no mundo inteiro. A gente está vendo rebelião contra autoridades. Estamos vendo rebeliões fortíssimas contra autoridades. O coração do ser humano não quer se submeter à autoridade. Por que será? Por que será que o coração do ser humano não está mais se submetendo a autoridades? Muita gente fala, porque as autoridades estão muito violentas, porque as autoridades estão corruptas. Então, vem um monte de avalanche de justificativas para as pessoas se rebelarem contra a autoridade. Mas eu vou dizer uma coisa para você, existe um princípio por trás disso. Existe um princípio, o princípio de Nimrod, o princípio de Babilônia, a mãe das meretrizes, a mãe das abominações. Deus sempre abominou a rebelião contra a autoridade. Ele sempre abominou a rebelião contra a autoridade. É claro que se a autoridade estivesse fazendo uma coisa errada, ela vai ter que se ver com Deus, mas Deus sempre foi contra a rebelião contra a autoridade. Por quê? Eu vou dar um pequeno exemplo para você aqui. Eu fui durante muito tempo instrutora de autoescola. Fui a primeira instrutora de autoescola mulher da minha cidade. E como instrutora de autoescola, a gente, na época, né, século passado, né, gente? Lá no século passado, a gente fazia cursos, assim, era concurso para a gente ser instrutor de autoescola. E a gente ia mesmo estudar as leis de trânsito de uma forma muito forte, muito diferente do que é hoje. E a gente percebia a conclusão que eu chegava. Quanto mais eu estudava simplesmente lei de trânsito, mais eu chegava numa conclusão. As leis existem para a minha vida, para a segurança da minha vida. Eu sempre tive essa consciência. As leis existem para a segurança da minha vida. Por exemplo, se você passa com um carro direto numa parada obrigatória, o que vai acontecer? Esse carro pode bater de frente com o outro e matar todo mundo nos dois carros. Não é assim? Para que existe aquela lei de pare? Ela existe para te proteger. Não proteger apenas a pessoa que parou, mas aquela que tem a passagem livre. A autoridade, através das leis que elas fazem também, elas existem para nos proteger. Para que tem uma autoridade de trânsito ali quando o sinal não funciona? Porque ele vai, pelo menos deveria, né? Ele vai organizar o trânsito para que ninguém se machuque, para que ninguém fira. Por que tem uma autoridade dentro de uma agência bancária armada para evitar que alguém roube o dinheiro que você colocou lá? A autoridade existe para proteger vidas, proteger patrimônios e tudo mais. E por que ela está sendo tão assolada? Por que a gente vê nos Estados Unidos, principalmente, tantas pessoas se rebelando contra policiais? Aqui também, mas nos Estados Unidos é uma coisa impressionante que a gente vê todos os dias. Existe um princípio de Nimrod. Não se submeter à autoridade. Porque quem não consegue se submeter à autoridade aqui na terra, não consegue se submeter à autoridade de Deus. Não consegue entender Deus como uma autoridade que é autoridade sobre a sua vida para te proteger. E assim sucessivamente, queridos. E assim sucessivamente. As pessoas não estão enxergando mais os professores como antigamente. Na minha época, quando eu chegava no quarto ano de grupo, quinta série, sexta série, quando eu entrava dentro da sala de aula em escola pública, o respeito ao professor era uma coisa primordial. Ai daquele que chegasse em casa com uma anotação do professor porque a gente fez alguma coisa na sala de aula. Os pais brigavam com a gente. Hoje, se um filho chegar em casa com a anotação de um professor, o pai vai brigar com o professor. É isso que está acontecendo. É desse jeito que está acontecendo. A sociedade hoje está se rebelando contra princípios e valores que são princípios e valores de Deus.